Patriotas e conservadores de todo o Brasil, prestem muita atenção, porque o que vamos discutir aqui hoje é de extrema importância para todos nós que acreditamos na família, na pátria, na fé em Deus e na liberdade acima de tudo. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro no canal A Voz da Direita, o espaço que não se curva às mentiras da grande mídia, que não aceita os ditames do establishment e que nunca vai se render às agendas globalistas que tentam destruir o verdadeiro espírito brasileiro. Este é o nosso refúgio, a nossa trincheira digital, onde a verdade ecoa com força e coragem, e onde cada um de vocês, patriotas fiéis, se torna parte dessa luta incansável contra aqueles que querem sufocar a direita conservadora do nosso país. Eu sou o nome do apresentador, e hoje, meus amigos, vamos mergulhar em um assunto gravíssimo, uma denúncia que deve deixar cada um de vocês em alerta, porque o que está em jogo aqui não é apenas o futuro de um homem, mas o futuro de toda a direita brasileira e, por consequência, da nossa nação amada. O tema que vamos expor neste vídeo é, sem exagero, uma ameaça direta contra o Brasil que acreditamos, a possibilidade real, concreta e cada vez mais clara, de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, um dos maiores expoentes da nova direita conservadora, possa ser preso por ordem do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Sim, você não ouviu errado, patriota. Isso não é invenção, não é teoria conspiratória para assustar ninguém. Não é fake news como a esquerda adora taxar sempre que uma verdade inconveniente vem à tona. Trata-se de uma análise profunda, com base em fatos recentes, em padrões de comportamento, que já vimos se repetir ao longo da história, e em sinais evidentes que o STF vem emitindo sempre que alguém ousa enfrentar o poder absoluto que eles acreditam possuir. E por que isso é tão importante, conservadores? Porque não estamos falando de qualquer político, de um nome secundário no cenário nacional. Estamos falando de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, eleito pelo voto popular com expressiva maioria, um líder jovem, competente, herdeiro natural da força que Jair Bolsonaro construiu em todo o país. E justamente por isso, ele se tornou alvo da máquina que já derrubou tantos conservadores, que já perseguiu patriotas, que já destruiu reputações e agora mira sua artilharia contra aquele que se apresenta como uma ameaça direta ao projeto de poder da esquerda e de seus aliados no Supremo. O que vamos revelar hoje não é para assustar, mas sim para despertar. O que está em jogo é a nossa capacidade de resistir, de nos mantermos unidos e conscientes de que a ditadura da toga, como muitos já chamam esse poder sem limites do STF, está avançando passo a passo contra todos aqueles que ousam levantar a voz em defesa da liberdade. Por isso, patriotas, fiquem comigo até o final deste vídeo, porque eu garanto a vocês que sairão daqui não só mais informados, mas mais preparados para essa luta que não podemos, sem hipótese alguma, perder. E antes de prosseguirmos, já deixo um recado muito importante. Se você ainda não está inscrito aqui no canal A Voz da Direita, clique agora no botão de inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, porque cada gesto de apoio fortalece essa nossa batalha contra a censura, contra as mentiras da mídia e contra o avanço autoritário que tenta calar a verdadeira direita brasileira. Este é o nosso espaço, a nossa voz, e quanto mais crescermos, mais difícil será para eles nos ignorarem. Agora, patriotas, comecemos a mergulhar nessa história que pode mudar os rumos do Brasil. Muito bem, patriotas, vamos agora mergulhar no segundo ponto desta análise, que é fundamental para entendermos por que Tarcísio de Freitas se tornou um alvo direto da elite política e do Supremo Tribunal Federal. Precisamos contextualizar quem é esse homem, que hoje governa São Paulo, o estado mais rico, mais influente e mais estratégico do Brasil e que carrega em si a esperança de milhões de conservadores que sonham em ver a direita forte, organizada e preparada para liderar os próximos anos da nossa história. Tarcísio de Freitas não é um político comum. Ele não é um aventureiro de carreira, daqueles que fazem da política uma profissão para enriquecer, negociar cargos e vender a pátria. Tarcísio vem de uma trajetória sólida, marcada pela disciplina, pela formação militar e por uma carreira técnica respeitada até mesmo pelos seus adversários.
Formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, engenheiro de formação, ele sempre foi um homem de ação, de resultados. Alguém que prefere os números, as obras, os projetos, em vez das palavras vazias e das promessas enganosas a que a esquerda nos acostumou ao longo de décadas. No governo Bolsonaro, patriotas, Tarcísio brilhou como ministro da Infraestrutura. Foi ele quem comandou a pasta responsável por transformar o Brasil em um verdadeiro canteiro de obras. Foram estradas recuperadas, portos modernizados, aeroportos entregues, ferrovias retomadas, investimentos bilionários que impulsionaram o crescimento econômico e provaram que, sim, o Brasil tem potencial para ser uma potência quando está sob liderança séria e comprometida. Enquanto a esquerda sempre preferiu gastar dinheiro público em programas populistas, comprando votos e mantendo o povo na dependência, Tarcísio mostrou que governar é investir em futuro, é construir as bases para o progresso, é gerar empregos e oportunidades reais para a população. E quando decidiu disputar o governo de São Paulo em 2022, muitos duvidaram. A imprensa debochava, dizendo que ele não tinha chances, que era um forasteiro em São Paulo. Mas o povo paulista, que reconhece competência e firmeza, deu uma resposta clara nas urnas, uma vitória esmagadora, um recado inequívoco de que a população queria mudança, queria segurança, queria progresso e queria alguém alinhado aos valores do presidente Jair Bolsonaro. Desde que assumiu o governo, Tarcísio tem mostrado exatamente o que significa governar com responsabilidade e coragem. Ele reduziu impostos, atraindo investimentos de grandes empresas nacionais e internacionais. Ele reforçou o combate à criminalidade, investindo na polícia, na inteligência e na tecnologia, devolvendo ao povo paulista a sensação de segurança que a esquerda havia abandonado. Ele defendeu a educação livre de ideologias, reafirmando que escola é lugar de aprendizado, não de doutrinação marxista. E, acima de tudo, Tarcísio tem se mostrado leal à base conservadora, carregando o legado de Bolsonaro e apresentando-se como um sucessor natural para a luta de 2026. É justamente por tudo isso, patriotas, que ele se tornou alvo. Tarcísio incomoda. Ele é jovem, competente, bem visto pelo mercado, admirado pelo povo e amado pelos conservadores. Ele representa a continuidade da obra de Bolsonaro, mas com um perfil técnico que desmonta qualquer narrativa de que a direita não sabe governar. E para o establishment, para o STF, para a esquerda que se acostumou a dominar o Brasil, isso é intolerável. Eles não suportam ver alguém de direita fazendo sucesso, provando que a nossa visão de mundo funciona, que a nossa agenda é a que gera resultados. Por isso, patriotas, a ameaça contra Tarcísio não é inventada. Ela é real, concreta, e se alimenta exatamente daquilo que o torna especial. Sua coragem de enfrentar os poderosos, sua firmeza em defender nossos valores e sua competência em governar. Ele é um espelho daquilo que a direita pode ser, e é por isso que querem destruí-lo. Pois bem, patriotas, agora chegou a hora de olharmos para o outro lado dessa história, para entendermos quem é a figura que aparece como antagonista direto de Tarcísio de Freitas, neste enredo tão perigoso para a democracia brasileira. O ministro Gilmar Mendes, integrante do Supremo Tribunal Federal. É impossível compreender a gravidade do que estamos vivendo sem conhecer a trajetória desse homem, que ao longo dos anos se transformou em símbolo máximo do ativismo judicial e da politização do judiciário no nosso país. Gilmar Mendes, meus amigos, não é um juiz imparcial. Ele pode vestir a toga, pode ocupar a cadeira de ministro da mais alta corte do Brasil, mas seus atos, suas decisões e suas amizades revelam um personagem que sempre se moveu politicamente, muito mais do que juridicamente. Indicado ainda nos tempos de Fernando Henrique Cardoso, ele poderia ter sido um nome técnico, dedicado a servir à Constituição. Mas o que vimos foi outra coisa. Um ministro que passou a atuar como verdadeiro operador político, decidindo de acordo com conveniências, protegendo aliados, soltando criminosos de colarinho branco e blindando partidos de esquerda sempre que necessário. Quem não se lembra dos episódios mais vergonhosos? Foi Gilmar Mendes quem, em momentos cruciais, interveio para soltar criminosos perigosos,
como no caso de doleiros envolvidos no mensalão. Foi ele quem, de maneira controversa, ajudou a pavimentar a anulação de condenações que poderiam ter varrido do Congresso Nacional dezenas de corruptos ligados ao PT e a outros partidos aliados. Ele se tornou conhecido como o ministro dos habeas corpus, aquele que, em vez de ouvir o clamor popular por justiça, preferiu atender aos interesses da elite política que queria escapar da cadeia. Mas a questão vai além das decisões judiciais. Gilmar Mendes construiu ao longo dos anos uma relação íntima, pública e notória com figuras centrais da esquerda brasileira. Ele já foi visto em festas, encontros e jantares com o ex-presidente Lula, com lideranças do PT, com empresários ligados a esquemas escandalosos. É amigo de gente poderosa, que sempre se beneficiou das brechas e das interpretações criadas por ele dentro do STF. E como se não bastasse, patriotas nos últimos anos, ele se tornou uma das vozes mais duras contra qualquer movimento conservador, contra qualquer crítica ao Supremo, contra qualquer tentativa de limitar os abusos de poder da Corte. Agora coloquemos isso no contexto recente. No dia 7 de setembro de 2025, durante os atos gigantescos na Avenida Paulista, Tarcísio de Freitas subiu ao palanque para defender a anistia dos presos políticos do 8 de janeiro e denunciar a tirania que Alexandre de Moraes tem imposto contra cidadãos comuns. Tarcísio foi claro, firme e corajoso ao dizer aquilo que milhões de brasileiros pensam, mas que poucos ousam falar em público, que não podemos viver em um país onde ministros do STF agem como se fossem imperadores. E o que aconteceu depois? Gilmar Mendes, em questão de horas, usou as redes sociais para rebater, dizendo que não há ditadura da toga, que as falas de Tarcísio eram lamentáveis e insinuando que havia risco de golpe. Mas nós sabemos, patriotas, que isso foi muito mais do que uma resposta de momento. Foi um recado, um sinal de que Gilmar não deixaria barato. Fontes ligadas ao meio político já falam de uma articulação nos bastidores, liderada por ele, para transformar aquelas palavras de Tarcísio em pretexto para investigação e, quem sabe, até para uma prisão preventiva. Isso mesmo. Querem calar a voz de um governador eleito, de um representante legítimo do povo, apenas porque ousou questionar o poder de um ministro. Essa é a essência do problema, patriotas. Gilmar Mendes encarna o pior que o nosso judiciário tem a oferecer: decisões seletivas, conexões políticas obscuras, proximidade com a esquerda e uma postura autoritária diante de qualquer crítica. Ele não age como guardião da Constituição, mas como guardião de um sistema que só beneficia os mesmos de sempre. E é exatamente esse homem que hoje representa a maior ameaça à liberdade de Tarcísio de Freitas e, por consequência, a liberdade de todos nós. Patriotas, agora precisamos nos aprofundar naquele que foi o estopim de toda essa tensão: os atos do dia 7 de setembro de 2025, realizados na Avenida Paulista, em São Paulo. Esse evento entrou para a história não apenas como uma das maiores mobilizações populares em defesa da liberdade, da democracia de verdade e dos valores conservadores, mas também como o momento em que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, subiu ao palco e falou, diante de milhares de brasileiros, o que a maioria da população sente e pensa, mas que poucos têm coragem de verbalizar diante de tanta censura e perseguição. A Paulista estava tomada, patriotas. Bandeiras verde e amarelas tremulando, famílias inteiras vestidas com as cores do Brasil, orações sendo feitas em coro, hinos cantados com lágrimas nos olhos. Era o povo brasileiro mostrando que não aceita viver ajoelhado diante de tiranos, que não se conforma com a perseguição aos patriotas do 8 de janeiro, homens e mulheres que foram injustamente transformados em criminosos apenas por exercerem seu direito de protesto. A cada esquina, uma demonstração de amor à pátria, de fé em Deus e de lealdade ao legado de Jair Bolsonaro. E foi nesse ambiente, patriotas, que Tarcísio de Freitas tomou o microfone e fez um discurso que ainda ecoa. Ele não falou como um político preocupado em medir palavras. Falou como um patriota indignado, como um brasileiro cansado da tirania da toga. Ele denunciou com firmeza os abusos do ministro Alexandre de Moraes, afirmando que o povo não aguenta mais viver sob o medo de ser censurado,
preso ou perseguido apenas por pensar diferente. Ele pediu anistia ampla, geral e irrestrita para os presos políticos do 8 de janeiro, chamando-os de vítimas de um processo judicial injusto e desproporcional. Ele fez aquilo que um verdadeiro líder faz: colocou-se ao lado do povo, mesmo sabendo que isso traria retaliações. A reação foi imediata. Gilmar Mendes, decano do STF e um dos mais influentes dentro da corte, não perdeu tempo. Ainda naquela noite, usou as redes sociais para rebater Tarcísio. Em um tom arrogante, típico de quem acredita ser intocável, ele afirmou que não existe ditadura da toga, que as críticas feitas na Paulista eram lamentáveis e que declarações como aquelas poderiam ser vistas como tentativas de golpe contra as instituições. Mas nós sabemos, patriotas, que aquilo não foi apenas uma resposta pública. Foi um recado. Foi o aviso de que o STF não toleraria tamanha ousadia de um governador eleito que ousou desafiar os donos do poder. Por trás dos bastidores, fontes confiáveis ligadas à direita começaram a alertar. Gilmar Mendes estaria articulando uma retaliação contra Tarcísio. E quando falamos em retaliação, não estamos falando apenas de uma crítica pública, mas da possibilidade concreta de transformar as palavras ditas no palanque em base para a abertura de um inquérito. A acusação: incitação ao crime, obstrução da justiça, desacato a decisões do Supremo. Imaginem, patriotas, um governador eleito sendo tratado como criminoso apenas por ter expressado sua opinião em praça pública. Isso não é democracia, isso é perseguição política pura e simples. E é aqui que a coisa se torna ainda mais grave. Porque vejam, não se trata apenas de Tarcísio. Se eles conseguem transformar um discurso legítimo de um governador em justificativa para a prisão, o que será de nós, cidadãos comuns? O que será de cada patriota que levanta a bandeira do Brasil em uma manifestação? O que será de cada conservador que ousa criticar o STF em uma rede social? A prisão de Tarcísio, patriotas, seria um recado não só para a classe política, mas para todos nós. Se calem ou terão o mesmo destino. Esse 7 de setembro, que deveria ser um dia de celebração da independência, tornou-se o marco de um novo ataque contra a liberdade. Tarcísio saiu fortalecido diante do povo, aplaudido e ovacionado como verdadeiro líder conservador. Mas ao mesmo tempo, acendeu a ira daqueles que, escondidos atrás da toga, usam o poder judicial para perseguir seus adversários. E é por isso que hoje discutimos a possibilidade de uma prisão absurda, inaceitável e completamente autoritária. Patriotas, agora precisamos observar o padrão histórico de Gilmar Mendes e entender que o que ele estaria tentando fazer com Tarcísio de Freitas não é novidade alguma. Quem acompanha a política brasileira há mais tempo sabe que Gilmar sempre se colocou como uma espécie de operador político dentro do Supremo Tribunal Federal, alguém que não atua apenas como juiz, mas como um articulador de interesses, sempre pronto para proteger seus aliados e perseguir aqueles que representam ameaça ao projeto de poder da esquerda. Se olharmos para trás, veremos inúmeros episódios que comprovam isso. Gilmar Mendes ficou conhecido como o ministro que mais concedeu habeas corpus a políticos corruptos ligados ao PT e a partidos do centrão aliados de Lula. Casos que envolviam figuras poderosas como José Dirceu, Delúbio Soares e outros tantos que participaram do mensalão e de esquemas bilionários de desvio de dinheiro público, foram sistematicamente beneficiados por decisões generosas do decano. Enquanto isso, quando se tratava de pessoas ligadas à direita, a rigidez e a pressa para punir sempre foram a marca registrada. Não podemos esquecer também, patriotas, que foi o próprio Gilmar Mendes quem articulou, nos bastidores, inúmeras movimentações que acabaram enfraquecendo a Lava Jato. A operação que desvendou os maiores escândalos de corrupção da história do Brasil foi sendo minada pouco a pouco, e Gilmar esteve no centro dessa ofensiva. Ele chegou a criticar abertamente os procuradores, chamou-os de meninos e disse que havia uma espécie de República de Curitiba. Tudo isso enquanto soltava criminosos de colarinho branco que haviam sido condenados com provas robustas.
E mais, Gilmar sempre teve uma relação próxima e amistosa com Lula. Não são poucas as imagens, as falas e os encontros que demonstram essa sintonia. É como se ele fosse uma espécie de escudo para o petismo dentro do STF. E não é coincidência que agora, em pleno governo Lula, ele esteja novamente em destaque, atuando para conter qualquer liderança conservadora que ameace o equilíbrio de poder que hoje favorece a esquerda. Esse modus operandi, patriotas, se repete como um roteiro ensaiado. Quando é alguém da esquerda, Gilmar aparece como o garantista, o defensor dos direitos individuais, aquele que não permite abusos da lei. Mas quando se trata de conservadores, de patriotas, de pessoas que se alinham ao legado de Jair Bolsonaro, a régua muda completamente. Aí não existe garantismo, não existe presunção de inocência, não existe liberdade de expressão. O que existe é perseguição, é censura e é o uso da toga como instrumento de intimidação política. Por isso, quando falamos da ameaça de prisão contra Tarcísio de Freitas, precisamos entender que não se trata de um caso isolado. É apenas mais um capítulo de uma longa história de parcialidade, de ativismo judicial e de aparelhamento do Supremo. Gilmar Mendes já mostrou diversas vezes de que lado está. Ele já mostrou quem ele protege e contra quem ele atua. E agora, mais uma vez, vemos esse padrão se repetindo. Enquanto corruptos e criminosos têm suas penas flexibilizadas, patriotas e conservadores enfrentam a mão pesada da justiça. Essa repetição não é coincidência, patriotas. É estratégia. É a forma que eles encontraram de manter a direita acuada, de enfraquecer lideranças emergentes e de assegurar que nenhum nome conservador consiga se consolidar como alternativa ao projeto petista de poder. E é por isso que precisamos estar atentos, denunciar e não permitir que mais uma vez se repita essa manobra que já conhecemos tão bem. Patriotas, agora chegamos ao ponto crucial. Como estaria sendo construída essa ameaça de prisão contra Tarcísio de Freitas e quais seriam as justificativas que Gilmar Mendes e seus aliados no Supremo poderiam usar para transformar um discurso legítimo em crime? O primeiro passo foi dado logo após o 7 de setembro, quando começaram a circular informações de que trechos do pronunciamento de Tarcísio estariam sendo analisados pelo STF, especialmente por Alexandre de Moraes e por Gilmar. O objetivo seria encontrar, em meio às palavras ditas, algum pretexto jurídico que pudesse ser usado para abrir um novo inquérito. Entre as acusações que já se ventilam, patriotas, está a de incitação ao crime. Eles afirmam que, ao pedir anistia para os presos do 8 de janeiro e denunciar os abusos do Supremo, Tarcísio estaria, de alguma forma, incentivando a desobediência às decisões judiciais. Outro ponto que estaria sendo explorado é o de obstrução da justiça, como se a fala do governador representasse uma tentativa de pressionar ou de impedir que os processos contra os patriotas do 8 de janeiro sigam seu curso. É surreal, mas essa é a narrativa que eles querem construir: transformar a defesa da liberdade em crime contra a democracia. Além disso, não se pode descartar a acusação de abuso de autoridade. Fontes de bastidores já alertam que ministros alinhados a Gilmar e Moraes avaliam que Tarcísio, por ser governador, teria ultrapassado os limites de suas atribuições ao criticar publicamente decisões da Suprema Corte. Imaginem só, patriotas. Desde quando um governante eleito pelo povo não pode expressar sua opinião sobre os rumos do país? Desde quando a liberdade de expressão deixa de valer para quem ocupa cargos de poder? Isso é a institucionalização da censura. Outro ponto grave é que já se comenta, em Brasília, que há conversas para incluir Tarcísio em um inquérito mais amplo que investigaria uma suposta rede de desinformação contra o STF. Essa narrativa, que já foi usada contra jornalistas, deputados e até mesmo cidadãos comuns, agora poderia ser estendida ao governador de São Paulo. Em outras palavras, basta criticar o Supremo para ser acusado de integrar uma organização criminosa. É a criminalização total da oposição. Percebam, patriotas, que não estamos falando de acusações concretas baseadas em fatos objetivos, mas sim de construções narrativas. São pretextos jurídicos
criados sob medida para intimidar e silenciar. E se eles conseguirem enquadrar Tarcísio dessa forma, nada impedirá que outros governadores, prefeitos ou parlamentares conservadores sejam alvos do mesmo tipo de ataque. Hoje é ele. Amanhã pode ser qualquer um que ouse levantar a voz contra o autoritarismo togado. O que mais assusta é a velocidade com que essas peças parecem estar sendo montadas. O Supremo já deu inúmeras demonstrações de que, quando se trata de perseguir a direita, a justiça deixa de lado qualquer burocracia e avança rapidamente. Vimos isso nos inquéritos das fake news, na prisão de jornalistas e na cassação de mandatos parlamentares. Não há prazos, não há regras claras, não há limites. E agora o risco é que esse mesmo modelo seja usado para transformar Tarcísio de Freitas, governador eleito com milhões de votos, em réu e, eventualmente, em preso político. É preciso que todos entendam. Essa ameaça não é retórica, não é exagero. É um movimento real, articulado, que se encaixa no padrão histórico de perseguição contra a direita no Brasil. A prisão de Tarcísio, se consumada, seria um divisor de águas, uma demonstração de que nenhum cargo, nenhum mandato e nenhum apoio popular são suficientes para proteger alguém que se coloque contra os interesses da esquerda e do Supremo. Patriotas, agora precisamos refletir sobre os impactos devastadores que uma eventual prisão de Tarcísio de Freitas traria não apenas para o cenário político, mas também para a economia de São Paulo e, consequentemente, de todo o Brasil. Estamos falando do governador do estado mais rico da federação, responsável por quase 1/3 do PIB nacional, um homem que tem sido fundamental para manter a confiança de investidores e para assegurar o avanço do socialismo petista sobre a máquina pública paulista. Imaginem a instabilidade que seria criada caso um governador eleito democraticamente fosse tratado como criminoso apenas por expressar suas opiniões em defesa da liberdade. Do ponto de vista econômico, a prisão de Tarcísio representaria um abalo sísmico na confiança dos investidores. Empresas nacionais e internacionais, que hoje apostam em São Paulo como motor de crescimento do Brasil, passariam a questionar se o país ainda é um ambiente seguro para negócios. Obras de infraestrutura poderiam ser paralisadas, concessões poderiam ser suspensas e contratos bilionários colocados em xeque. Não seria apenas uma retaliação política, mas um tiro no coração da economia nacional, algo que traria consequências diretas no desemprego, na inflação e na vida de milhões de brasileiros. No campo político, patriotas, o efeito seria ainda mais devastador. A prisão de Tarcísio seria interpretada como um recado claro. Qualquer liderança conservadora que se destaque e que ameace o projeto de poder do PT e de seus aliados será destruída antes mesmo de ter chance de chegar à presidência da República. Isso criaria um clima de terror entre governadores, prefeitos e parlamentares de direita, que poderiam se sentir intimidados a não se posicionar contra o Supremo ou contra Lula. A mensagem seria: quem ousar levantar a voz terá o mesmo destino. Além disso, a prisão de Tarcísio abriria espaço para que a esquerda retomasse com força o controle de São Paulo. O Estado, que hoje é uma das últimas trincheiras do conservadorismo no Brasil, poderia cair nas mãos de figuras ligadas ao PSOL, ao PT ou a partidos satélites da esquerda, colocando fim a um ciclo de responsabilidade fiscal e gestão eficiente que vem sendo defendido desde a época de Bolsonaro. O efeito prático seria uma guinada ideológica em São Paulo, que deixaria de ser exemplo de prosperidade e passaria a ser laboratório de experimentos socialistas. Outro ponto a considerar é o impacto simbólico. Tarcísio hoje é visto como herdeiro político de Bolsonaro, como um dos nomes mais fortes da direita para 2026. Sua prisão não seria apenas o fim de uma trajetória individual, mas um golpe direto na sucessão conservadora. Seria uma forma de enfraquecer o campo patriota, deixando-o sem liderança clara e abrindo espaço para figuras oportunistas ou traidores que se dizem de direita, mas que, no fundo, jogam para a esquerda. A consequência seria um enfraquecimento do PL e da base bolsonarista, fragmentando o movimento, em um momento em que a união é mais necessária do que nunca. Em resumo, patriotas, a prisão de Tarcísio seria uma tragédia com múltiplas dimensões: política,
econômica, social e simbólica. Ela não atingiria apenas um homem, mas todo um movimento, todo um Estado e, de certa forma, todo o Brasil. E é exatamente isso que os arquitetos desse plano sabem. Eles querem criar medo, desestabilizar e enfraquecer a direita. Por isso precisamos enxergar o risco com clareza e não subestimar o poder destrutivo dessa ofensiva. Patriotas, agora é o momento de analisar com clareza o impacto que uma prisão de Tarcísio de Freitas teria sobre a direita nacional. E aqui não estamos falando apenas de um governador, mas de um verdadeiro símbolo, de um herdeiro político que representa continuidade, esperança e força dentro do movimento conservador. Se essa liderança for atingida, todo o campo da direita sentirá o baque, e os efeitos podem ser profundos e duradouros. Primeiro, é preciso reconhecer que Tarcísio hoje ocupa uma posição única. Ele é visto por muitos como o sucessor natural de Bolsonaro, alguém capaz de manter viva a chama do conservadorismo, mas também de dialogar com setores moderados da sociedade. É exatamente por isso que ele se tornou alvo. A esquerda sabe que, se Tarcísio continuar crescendo politicamente, terá em 2026 um adversário fortíssimo, capaz de unir os patriotas, os bolsonaristas e até aqueles que não se identificam plenamente com Bolsonaro, mas que rejeitam o socialismo petista. Retirá-lo do jogo agora seria uma jogada estratégica para enfraquecer a direita antes mesmo da batalha eleitoral. A prisão de Tarcísio teria um efeito imediato: a desorganização do movimento conservador. Muitos se perguntariam quem assumiria o papel de liderança. Alguns poderiam tentar ocupar esse espaço, mas não teriam o mesmo peso ou a mesma legitimidade junto ao povo. Isso abriria margem para divisões internas, para disputas entre nomes secundários e até para traições de figuras que, sob a bandeira da direita, jogam alinhados com a esquerda. A fragmentação seria inevitável se não houver uma resposta rápida e coesa da base conservadora. Outro risco, patriotas, é o efeito de intimidação. Se até um governador de São Paulo, eleito com milhões de votos, pode ser preso por criticar o Supremo, o que dirão prefeitos, deputados e senadores? Muitos poderiam optar pelo silêncio, temendo ser os próximos alvos. Esse clima de medo paralisaria a atuação da direita no Congresso e nas assembleias legislativas, dando ainda mais espaço para que a esquerda avance sem resistência. E não podemos esquecer de outro detalhe. Há nomes dentro da própria direita que se aproveitariam desse cenário para tentar assumir protagonismo. Políticos que hoje posam de conservadores, mas que, na prática, têm laços com o centrão e até com setores da esquerda, poderiam surgir como alternativas mais palatáveis ao sistema. Esses seriam os verdadeiros traidores, prontos para ocupar o espaço deixado por Tarcísio e diluir o movimento conservador em acordos que nada têm a ver com os princípios de Deus, pátria, família e liberdade.